Lançado em 2010, Alice no País das Maravilhas é uma deslumbrante reimaginação do clássico de Lewis Carroll, dirigido por Tim Burton. O filme se destaca pela beleza visual impressionante, com cenários que mesclam elementos reais e fantásticos, transportando o espectador para um mundo mágico e surreal. O CGI é impecável e foi esta a produção que marcou o início de uma nova era de adaptações live action dos clássicos da Disney, estabelecendo um padrão elevado para as obras subsequentes. Com uma bilheteria mundial que ultrapassou a marca do $1 bilhão, o filme se tornou quase que imediatamente um clássico instantâneo. E meus amigos, uma coisa doida de se comentar sobre essa versão de Alice é que, apesar de ser um live action e trazer vários elementos do clássico que a gente já conhece, o clássico de 1951, ele não é o clássico, ele não é o live action do filme em si, o que confundiu muita gente na época, porque o título não foi alterado, né? Não é tipo Alice retorna ao País das Maravilhas, ou Alice no País das Maravilhas o retorno, ou algo do tipo. É só Alice no País das Maravilhas. Então, meio que a gente até acreditava pelo trailer que fosse mostrar algumas coisas e mostrar ela grande depois voltando, mas que fosse mostrar em primeira instância a história. Mas não teve nada disso, o roteiro é completamente novo, com elementos que a gente já conhece, baseado nos contos do Lewis Carroll, mas tudo completamente novo. E o público comprou a ideia, porque era uma coisa que não tinha sido feita até então, dessa maneira que foi. Então acabou sendo sucesso. E por incrível que pareça, foi o que deu start na Disney a respeito do quanto as pessoas são nostálgicas e o quanto a nostalgia leva as pessoas pro cinema, faz as pessoas gastarem dinheiro. Acabou que depois dele veio Malévola, Mowgli o Menino Lobo, Cinderela, Bela e a Fera e por aí vai. Você já conhece essa história, essa versão de Alice? Se não conhece, fica, que você vai gostar. Se já conhece, fica e vamos relembrar juntos, trazendo curiosidades dos bastidores e explicando como que esse filme ganhou vida. Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí, assiste comigo Alice no País das Maravilhas. E uma curiosidade interessante é que o conceito do filme Alice no País das Maravilhas nasceu lá em 2006, quando os produtores do filme se uniram a uma roteirista que tinha uma ideia de que a Alice voltava muito mais velha pro mundo subterrâneo para ver as coisas e entender como as coisas aconteceram, sendo que ela própria não acreditaria que um dia esteve lá. Pensaria que na verdade aquilo tivesse sido um sonho dela. Eles apresentaram um conceito pra Disney e a Disney gostou da ideia. Eles falaram, olha, não é o clássico, né? Não é um remake, um live action do clássico, mas vai trazer muitos elementos dele, né? Vai lembrar muito ele. Então, acho que dá pra fazer. E em 2007 o roteiro ficou pronto. E pra Disney até hoje foi um acerto, um ganho muito grande ter chamado Tim Burton pra dirigir. Eles próprios falam sobre isso, porque eles falaram que ele seria a opção óbvia, já que ele tem uma imagem, uma estética muito marcante, e era exatamente a estética que a Disney queria pro País das Maravilhas, né? Não queria que fosse só sombrio e esquisito como é no clássico. Queria que tivesse momentos fantasiosos, mas que tudo isso tivesse aquela vibes esquisita. E o Tim Burton consegue fazer isso com maestria, né? Além disso, ele também deu uns pitacos na construção ali do roteiro, onde ele propôs que a história fosse melhor estruturada em uma narrativa e que não fossem só eventos soltos, como acontece nas adaptações anteriores a esse filme. Acabou que o filme foi bem de bilheteria, o público gostou, mas a crítica, mais ou menos. Bora entender que filme que é esse? Eu adoro, bora. Bom, o filme abre mostrando uma Londres noturna, naquela vibes que a gente ama, que acaba me lembrando muito o início de Peter Pan e obviamente, né, todos esses clássicos vieram de autores britânicos, então sempre tem essa Londres charmosa, romântica à noite. E o pai da Alice tá ali conversando com alguns sócios dele sobre negócios que ele quer expandir, né, sobre frotas comerciais que ele quer ir mundo afora. E os caras estão falando pra ele que essas ideias que ele tem são impossíveis. E aí ele lança que a única forma de alcançar o impossível é acreditando que é possível. Em seguida, a Alice aparece pequenininha e fala que ela tá tendo pesadelo, que ela tá tendo dificuldade pra dormir. Ele pede licença pros sócios e fala que vai lá ajudar a filhinha dele a dormir. E aí, enquanto eles estão conversando, a Alice fala de uns pesadelos que ela tá tendo e ele fala, você tá tendo de novo eles? Ou seja, ela recorrentemente vem falando sobre o mundo subterrâneo pro pai dela. E aí ele explica que ela cai por um buraco e que tem um pássaro Dodô e que tem um coelho de terno e tal. E ela pergunta, você acha que eu tô ficando louca? E aí ele fala, eu acho que você tá pirada. Mas aí tem um segredo, as melhores pessoas são assim. Você está maluca, pirada, perdeu um parafuso. Mas eu vou contar um segredo.
As melhores pessoas são assim. E é aí que 13 anos mais tarde vemos a Alice indo com a mãe pra um evento e a gente entende que aparentemente o pai dela faleceu e a mãe dela já tá brigando com ela porque ela não faz parte dessa sociedade londrina da era vitoriana, né, que é quando se passa o filme. Então a mãe dela pergunta cadê o corpete dela e ela fala que não vai usar corpete, a mãe dela fala mas tem que usar. Aí ela fala ué, mas se disserem pra você que você tem que usar um bacalhau na cabeça, você vai usar só porque todo mundo diz que tem que usar? Tipo, tem coisas que pra mim não faz sentido e eu não vou usar. Então a gente percebe que ela é transgressora. A mãe dela briga com ela porque ela não tá com meias apropriadas. Ela é super fora da caixinha. E quando ela chega nesse evento, nós vemos dentro desse evento vários personagenzinhos que também fazem alusão a personagens que ela vai encontrar no País das Maravilhas. Por exemplo, nesse evento, ela vai ser pedida em casamento pelo Hamish, que é um menino horrível, com uma cara horrível. É, gente, sei lá, a Disney faz ele pra parecer horrível, né? Pra parecer disgusting, pra parecer... Ai, não... Gente, ninguém quer casar com esse cara. Fala sério. Porque além dele ser como ele não é divertido, ele é arrogante, ele fica cortando a Alice, ele fala que ela tem pensamentos demais e que isso não é bom, que ela tem que parar de pensar um pouco, que ela tem ideias mirabolantes demais e que pra ser uma boa dona de casa, tipo, ele começa a podar ela numa dança. Seria bom guardar sua imaginação só pra você. Quando tiver dúvida, fique em silêncio. Machista! E a mãe dele, ela é horrorosa. Tem uma hora que ela chama a Alice pra dar uma volta no jardim e ela começa a falar como que ela vai ter que cuidar do Hamish. E ela fala que ela fica aliviada dela ser uma moça muito bonita porque ela quer netinhos bonitos. E aí tem uma hora que a Alice, ela meio que vê um coelho, que é o coelho branco, né, o coelho de terno. E aí a mãe do Hamish xinga os coelhos e fala que adora soltar os cachorros atrás dos coelhos pra matar os coelhos. Então ela faz muito alusão à Rainha de Copas, a maneira que ela age. Fora que tem as primas da Alice, né, duas irmãs, que agem como os irmãos Tweedles, que fica querendo contar uma coisa pra Alice e fala que não vai contar, mas aí fala que vai contar, e quando a Alice fala que quer ouvir, elas falam também a gente não vai contar, porque elas são meio que maldosas. No final elas acabam revelando que tudo aquilo, aquele evento, toda aquela festa, é para o Hamish pedir ela em casamento. Bom, é claro que ela fica desesperada porque, obviamente, só por esse primeiro momento a gente já entendeu que a Alice, ela não quer fazer parte daquilo. E aí no momento em que ele leva ela no coreto pra poder pedir ela em casamento, ele propõe, ela vê finalmente com clareza o coelho branco de terninho apontando pro relógio, né, dando a entender pra ela que ela está ficando sem tempo, de que algo está atrasado, de que ele está atrasado, que estamos atrasados. É o relógio. A Alice, desconfortável com aquela situação, diz que precisa pensar naquilo e sai correndo do coreto. Bom, ela vai atrás do coelho, chegando até uma toca. E aí, diferente do clássico, onde a Alice, ela entra nessa toca, né, ela anda até que ela cai. Aqui não, aqui é literalmente um buraco em frente a uma árvore, que pra mim, basicamente, qualquer um poderia cair dentro desse buraco. Porque no desenho, a Alice só consegue entrar no País das Maravilhas porque ela é pequenininha, porque ela é uma criancinha. Porque um adulto não caberia naquele buraco, pelo menos no meu ver. Aqui não, aqui, meu amor, qualquer um que tivesse seguido ela podia ter entrado ali atrás. Ela cai buraco adentro e diferente do clássico, onde a Alice cai meio que flutuando e sentindo a vibe, sentindo o que é aquilo, né? Qual é o ambiente que ela tá se enfiando. Tudo é muito estranho, né, no clássico. Claro, as cores vão mudando, as coisas que ela vê. Aqui é diferente, aqui ela cai em queda livre mesmo. Então, tipo, ela bate numa cama, voa e cai e roda. E aí tem um piano que tá prestes a bater nela com as teclas e tal. E é engraçado, né? Eu ia falar, a cena chega a ser até um pouco aterrorizante. Mas, por incrível que pareça, eu acho essa versão mais emocionante do que a do clássico. A do clássico eu ainda acho mais aterrorizante. Bom, ela cai e o mundo subterrâneo propõe ser um mundo de ponta cabeça, né? Ele propõe que ele é o contrário do nosso, entre aspas. Então ela quebra o chão e fica no teto. E aí só depois que o corpo dela se adapta, entende que eles estão de ponta cabeça, e aí sim ela cai. Ela encontra uma chave em cima da mesa e sai testando essa chave em todas as portas que tem nessa sala, até que ela percebe que a única porta que encaixa a chave e realmente abre é uma portinha bem pequenininha da qual ela não passa. Ela volta, bota a chave em cima da mesa e percebe que agora tem um líquido escrito "beba-me". E enquanto ela tá ali analisando o líquido, ela tá pensando se ela bebe, se ela não bebe, a gente escuta alguns personagens conversando entre si porque eles estão observando a Alice naquela sala e eles estão discutindo a respeito dela ser ou não ser a verdadeira Alice. Você achou que ela se lembraria de tudo que houve na primeira vez? Você trouxe a Alice errada.
E aí tem alguns falando ela é a verdadeira Alice, e outros falando que ela não é a verdadeira Alice, que o coelho trouxe a Alice errada pro mundo do País das Maravilhas. E tudo isso, por quê? Porque eles acham que ela teria se lembrado da primeira vez que ela esteve lá. E aparentemente ela não está se lembrando. Então ela bebe o líquidozinho e ela fica bem pequenininha, super legal ela ficando pequena, e as roupas dela, diferente do clássico, não esticam ou diminuem junto com ela. As roupas dela ficam do tamanho que elas são. E aí quando ela vai tentar passar pela porta, a porta tá trancada de novo e a chave tá em cima da mesa. Só que agora ela tá pequena demais pra conseguir alcançar. Então ela encontra um bolo escrito coma-me. Ela come o bolo, estica e acaba ficando maior do que a sala. E aí sim, ela pega a chave. Ela bebe de novo, diminui, passa e finalmente ela entra no País das Maravilhas através dessa porta que fica parada no ar, sabe? Tipo, e o País das Maravilhas é completamente deslumbrante. O colorido, as árvores. E, gente, 90% desse filme é CGI. Nada disso foi realmente construído de verdade. É assim, é um espetáculo tecnológico esse filme. Porque levando em consideração que esse filme foi feito lá em 2010, cara, não, vamos falar do CGI dele agora, vamos trazer essa curiosidade. Quando a gente observa o making off do filme, principalmente a Helena Bonham Carter, que é a Rainha Vermelha, sem o efeito da cabeçona, a gente chega a achar o filme estranho, esquisito. Mas a equipe de efeitos visuais, eles foram muito geniais na hora de fazer tudo isso acontecer. Essa cena que a Alice diminui e depois fica gigante, por exemplo, o Tim Burton usou alguns macetes, né? Usaram CGI, obviamente, quando ela diminui, eles usaram CGI pra poder ir deixando ela pequenininha, entrando dentro da roupa, mas quando ela estica, eles colocaram ela numa versão miniatura da sala onde ela estava. Então a sala em si, pequenininha, existe pra que a Alice em tamanho real esteja gigante dentro dela. Eu achei essa jogada muito legal. Bom, depois que a Alice entra no País das Maravilhas, ela tá observando aquelas coisas e falando que fica cada vez mais esquisito. Ela tem pra ela que ela está sonhando. Ela assume que aquilo deve ser um sonho que ela tá tendo. Cada vez mais curiosa. E os animais voltam com a discussão ferrenha a respeito dela ser ou não a Alice correta. E aí a gente vê o pássaro Dodô, a gente vê a dormindonga, que é o ratinho, a gente vê o coelho branco, a gente vê as rosas, né, que são as flores. Quem lembra no clássico, quando ela canta junto com as flores, e aqui a gente tem as flores com o rosto no meio delas, assim, achei muito legal, assustador e legal. E acaba que eles levam ela pro Absolem, que é aquela lagarta. Lembra daquela lagarta que ficava no primeiro filme falando quem é você? Que ela parecia toda sábia, ela sabia recitar poemas e tal. Pois é, eles levam ela pra lagarta, pra essa lagarta poder falar se ela é ou não é a Alice verdadeira. Chegando lá, a lagarta pede que eles abram o oráculo, que é um calendário complêndium, não sei o que significa, do mundo subterrâneo, que mostra todos os dias, do início até o fim. E aí eles mostram o dia em que eles estão, e é muito interessante porque na hora que ela olha, o desenho é exatamente o desenho dela parada olhando o oráculo. Eu achei isso o máximo. E aí o Absolem pede pra mostrar o Glorian Day, que é dali a alguns dias. E aí mostra, eles falam, o Glorian Day é nesse dia que você matou o Jaguadarte. E vem aí, né? E eles já falam no passado. Isso é um conceito muito legal, assim, de tempo e espaço. E ela fala, matei o quê? Aí eles falam, o Jaguadarte, com a espada Forpal. Só ela pode matar o Jaguadarte. Essa aí é você, com a espada Forpal. Nenhuma outra espada pode matar o Jaguadarte, de jeito nenhum. Se não for Forpal, ele não morre. Ela fala, não, é impossível, essa aí não sou eu, porque eu não mato ninguém. Eu jamais mataria qualquer ser vivo. E aí eles perguntam, Absolem, responde pra gente, ela é a Alice? E aí ele fala, nem de longe. Ela é a verdadeira Alice? Nem de longe. E em seguida, eles são atacados pelo Capturandan, que é um bichão que serve à corte da Rainha Vermelha. Aí é uma cena muito legal de ação, a Alice corre, e é super interessante porque a gente vê essa cena pronta, né, ela correndo, desviando das plantas e tal, e a gente pensa, cara, deve ter sido muito difícil gravar isso no fundo verde, né, e realmente eu acho que foi. No making off mostra que ela correu em cima de uma esteira, com ventania, assim, com muito vento em cima dela, e desviando de coisas imaginárias ali, e no final, a pós-produção é que foi colocando essas coisas em cima dela, sabe? E acabou que, como eu disse pra vocês, eu vou elogiar a pós-produção CGI desse filme até esse filme acabar, porque ele é realmente
realmente, definitivamente muito bom. Bom, tem uma hora que a Alice ela para e ela fala, não, mas isso é só um sonho, não é possível que isso seja real. Então ela resolve encarar o Capturandan de frente. Ele para em cima dela, grita, né, solta um rugido. Rugido é que leão que ruge, né? Eu não sei, ele grita, vou colocar que ele grita porque eu não sei que barulho, como se chama o barulho que esse bicho faz. E a Dormindonga, vendo que ela é louca, que ela vai ser morta, que ela vai ser morta se ela for atacada pelo Capturandan, corre e arranca um olho do Capturandan. É super creepy, né? A gente pensa assim, é um filme infanto-juvenil, esquisito, né? Pros padrões de hoje, o fato é que ela arranca e dá tempo da Alice fugir. E no que ela arranca, o Capturandan acaba dando, né, uma patada no braço da Alice e cortando ela. E aí ela percebe que, pô, ela tá ali sim. Que por mais que ela fique brigando com a mente dela, pensando, é um sonho, não é um sonho, não é, ela naquele momento ali, ó, tá correndo risco de vida. Então ela sai correndo junto com os Tweedles, só que aí vem um pássaro, que chama Pássaro Forpel, algo desse tipo, que pega os irmãos Tweedles, captura eles e acaba levando eles para as terras da Rainha Vermelha, pro castelo da Rainha Vermelha. E é aí que essa personagem deliciosa é apresentada pra gente, interpretada pela Helena Bonham Carter. Nossa, que Rainha Vermelha boa. Bom, ela já surge histérica, falando que alguém comeu as tortas dela, e ela começa a ver sapo por sapo que trabalha ali no castelo dela, trabalha na corte dela, e fica perguntando qual deles foi que comeu a torta de amoralesca dela, até que tem um sapo que tá com uma babinha assim roxa, e ela percebe que é ele, manda cortar a cabeça dele, e ela é muito sádica, ela é tirana, né? Ele fala que, por favor, não faça isso, eu tenho esposa, tenho filhos. E ela fala, ah, tem filhos? Aí quando ela tá saindo, depois de mandar matar ele, ela fala, e vai lá na casa dele e pega os girinos, que eu gosto de comer girinos no café da manhã, é tão bom quanto caviar. Olha que loucura, ela é muito histérica. E aí o Valete aparece, o Valete meio que é o amante dela nessa versão, e ele mostra a ela o oráculo, porque naquele ataque que teve lá naquele momento, quando a Alice tinha acabado de chegar no País das Maravilhas, ele acabou encontrando o oráculo naquele lugar e trouxe pra Rainha Vermelha dar uma olhada. Enquanto ela tá olhando, ela pensa assim, ai, quem que é essa aqui? Ah, eu reconheceria esses cachos em qualquer lugar. É a Alice, né? Aí sim, aí ele explica, olha, ela tá matando o Jaguadarte. E aí a rainha fica nervosa, fala, como assim? Ele fala, pois é, em alguns dias ela vai matar o Jaguadarte. Com isso, ela manda que encontrem a Alice de qualquer forma, precisam encontrar ela e trazerem ela pro castelo imediatamente. Mas vai acontecer se nós não a impedirmos. Ache a Alice Stein! Acha! Por quê, gente? Qual que é a questão? O Jaguadarte, ele é o campeão que representa a corte da Rainha Vermelha, enquanto o campeão que representa a corte da Rainha Branca é a Alice. Isso não fica muito bem explicado no roteiro, né? E parte da crítica acabou pegando nessa parte, falando que, de certa forma, o filme vai muito que bem, mas o terceiro ato é um pouco confuso, porque, tipo, meio que não ficou explicado essas questões. Uma das questões que não ficou explicado foi essa, sabe? Então, quando um campeão representante da corte vence uma batalha, aquela corte é que se torna soberana no mundo subterrâneo, entendem? E aí o filme propõe, né, a gente vai entender em que momento a Rainha Vermelha se tornou soberana ali naquele lugar. Bom, enquanto isso, a Alice da Perdida, ela encontra o gato sorridente, que chama Gato de Cheshire. Eu acho muito feio o nome dele, Gato de Cheshire, eu acho que não tem nada a ver, eu vou falar de gato sorridente. E ele ajuda ela a encontrar o chapeleiro maluco, fala que vai levar ela até o chapeleiro, a lebre o chapeleiro, igual no clássico, né? No clássico também ele leva ela até a lebre o chapeleiro. E é muito interessante porque a lua se torna o sorriso do gato com o olho assim, piscando e tal. Bom, o chapeleiro fica feliz da vida quando ele vê a Alice, inclusive ele meio que acende, né? Ele brota. E é o Johnny Depp, né? Mais um dos personagens do Johnny Depp. Bom, ele leva a Alice e fala que tá feliz de ver ela ali no mundo subterrâneo, porque tem muita coisa pra acontecer e que ela tá por trás de muitas das coisas que vai acontecer e tal. E acaba que o pessoal da corte da Rainha Vermelha chega ali naquele lugar, guiados pelo Bayard, que é um cachorro, que tá farejando a Alice. O chapeleiro de imediato dá uma bebida pra ela, ela diminui mais ainda, esconde ela dentro do bule, e quando o cachorro aponta que ela tá dentro daquele bule, ele tampa o bule e fala, fora cabeçuda, que é meio que um código entre os moradores do mundo subterrâneo, pra todos aqueles que estão contra o reinado da Rainha Vermelha. Fora cabeçuda.
e que pretendem corroborar para a queda dela, que é em breve, quando o campeão determinado da corte da Rainha Branca vencer o Jaguadart, que é o campeão determinado da corte da Rainha Vermelha. E aí o Bayard acaba despistando os guardas da rainha e levando eles para longe. E aí, saindo dali, o chapeleiro acaba explicando para Alice o que foi que aconteceu e como foi que tudo isso aconteceu. E tava tendo meio que um festival, tava tendo uma festinha ali perto da onde eles estavam, com todo o clã da Cartola nessa festinha. A rainha tava lá, o campeão da corte da Rainha Branca também tava lá. E aí, de repente, o Jaguadart chegou do nada, tocou fogo em tudo, acabou com todo mundo, incinerou o campeão da corte da Rainha Branca e dessa forma a Rainha Vermelha meio que tomou o trono pra ela. Só que foi na trairagem, ela foi traíra, não tinha nada combinado, ela chegou por trás pelas costas e atacou a galera. Bom, a Alice e o chapeleiro voltam a ser perseguidos pelos guardas da Rainha Vermelha, ele bota ela no chapéu dele e arremessa pro outro lado de um rio e acaba sendo levado pelos guardas do palácio. Do outro lado do rio, a Alice acaba dormindo debaixo desse chapéu, acorda no outro dia com o barulho do Bayard, que é aquele cachorro, né, que trabalha pra corte da Rainha Vermelha, mas que é contra a tirania dela, farejando ela ali naquele lugar. Ela agradece por ele não ter entregue ela, né, no dia anterior, e pede que ele leve ela até o castelo da Rainha Vermelha, porque ela vai libertar o chapeleiro, né? Ele fala que ela tem que ir pro castelo da Rainha Branca, mas ela fala, não, você vai me levar até o castelo da Rainha Vermelha porque eu vou libertar o chapeleiro. Chegando lá, ela tem que atravessar um lago, e gente, o lago, tipo, ele é de cabeças decapitadas. Ela pula cabeça por cabeça pra chegar do outro lado. Que é as cabeças que a Rainha Vermelha manda cortar. Toda vez que ela se irritou com a pessoa, corta a cabeça. Que a diversão dela é ver isso. Olha que loucura. Fala sério. Ai, gente, olha, eu adorava, viu? Década de 2000, 2010, porque os filmes era isso. É fantasia, né? É infanto-juvenil, mas, pô, vamos colocar emoção nesses filmes. E quando ela entra nos jardins do castelo, aí é clássico, porque a rainha tá jogando croquet, mas ela tá jogando croquet com um flamingo de taco e um ouriço de bola. Ah, fala sério, isso aí é total clássico de Alice, né? Ela ataca o ouriço voa, e a Alice vai lá tentar desamarrar o ouriço, por isso o ouriço não volta imediatamente, então a rainha manda que o coelho vá dar uma olhada pra ver cadê a bola dela. E olha, gente, que maldade, o ouriço todo amarrado, gente, servindo de bola. Fala sério, cada vez que passa a gente vai tendo mais e mais ódio, né, dessa personagem. E aí quando o coelho encontra o ouriço, ele encontra também a Alice, e ela pede pra ele um pouco do bolo que ele deu pra ela logo que ela chegou, porque ela sabe que foi ele que deu pra ela. E aí ele dá, ela come, só que ela come um pouco demais, então ela estica de novo, e aí sim ela é avistada pela Rainha Vermelha. Só que dessa vez as roupas dela não resistem ao esticamento. E aí eu sempre fiquei pensando, no clássico pelo menos, a roupa estica e volta, estica e volta. E aqui boas partes das roupas dela esticava e voltava. E eu pensei, de que material bom será que é feita essas roupas? E quando eu penso em material bom de roupa, eu logo lembro da Insider. Aqui ó, essa camisa da Insider. A qualidade, meus amores, é extraordinária. E as coisas que eu mais amo nelas é que elas são anti-odor, elas não desbotam e elas desamassam com facilidade quando você coloca no corpo. Eu fui pesquisar, claro, sou muito curioso, e aí eu descobri que de fato elas são produzidas, elas são feitas com essa tecnologia têxtil. Então por isso que elas têm esse tanto de benefício. Entra no site que vocês vão ver assim de que maneira que elas são produzidas, é incrível. Outro detalhe é que elas são 2 vezes mais macias que o algodão, e isso é verdade, tá? Adquirindo qualquer uma delas, gente, no toque vocês vão ver que é diferenciada. E elas têm regulação térmica. Olha a tecnologia. Aí assim, produção sustentável, são tecnológicas, anti-odor. Perfeição, gente, é a perfeição. Eu amo. E ó, 15% de desconto com meu cupom, hein? Ah, que beleza. Pode confiar, gente, ó. Tem short, tem calça, tem cueca. As cuecas são maravilhosas. Eu tenho também cueca da Insider e ela é espetacular. O toque, gente, é na hora que você pega o produto que você fala, nossa, isso aqui é muito bom, muito confortável. E posso falar, é um presente maravilhoso pra você dar, tá? Ah, datas comemorativas, é fim de ano, é aniversário. Vou dar um produtinho da Insider. Não tem como ser mais perfeito. Insider, tamo junto, hein? Eu adoro. Bom, a rainha acaba não reconhecendo a Alice, porque ela tá muito grande e ela tá muito mais velha, né, do que quando ela veio da primeira vez. Acaba achando que é alguém que tá perdido ali naquele castelo e meio que traz a Alice pra corte dela e torna-se amiga da Alice. Manda que façam roupas pra ela. Então o pessoal da corte lá faz uma roupa pra Alice e a Alice vai e senta do lado dela enquanto ela senta no trono. A Alice senta no banquinho, inclusive, gente, o banquinho segurado por uns macaquinhos que ficam, tipo, nervosos de ver o tamanho da
Alice e que ela vai sentar naquele banco. E se você reparar, gente, o castelo da Rainha Vermelha, ele é completamente sádico, porque são esses macaquinhos segurando o banco, tem uns macaquinhos segurando os candelabros, que são as luzes, tem uns pássaros segurando os lustres. No quarto da Rainha Vermelha, a gente vê uns macaquinhos segurando a mesa dela. É uma coisa horrível, porque a gente pensa, gente, quando que esses animais descansam? Tipo, ela é muito tirana, essa mulher, assim, em todo local que você olha e que ela pôs a mão, tem maldade, sabe? Bom, durante a noite, a Alice, ela sai andando pelo castelo, acaba encontrando o chapeleiro, o maluco que tá produzindo uns chapéus pra rainha, e ele fala que ela precisa encontrar a espada Forpal. Eles têm de novo uma discussão e ela fala de novo que ela não mata, né? Porque a Alice, ela fica batendo na tecla de que, gente, eu não vou entrar em luta com ninguém, eu não vou matar ninguém. Mas, de qualquer forma, ele fala pra Alice que ela tem que encontrar a espada Forpal e tem que levar essa espada lá pra Rainha Branca. Ela sai pelos corredores, encontra o Coelho Branco e o Coelho Branco avisa que sabe onde tá. A espada tá dentro da toca do Capturandan, que tá ali dormindo. Então a Alice volta, pega o olho do Capturandan com a Dormindonga, lembra que ela arrancou o olho do bicho lá no começo do filme? Ela vai na toca, devolve o olho pra ele e ele acaba permitindo que ela se aproxime e veja que, de fato, a espada Forpal está ali. Bom, de manhã a Alice é desmascarada, ela é cercada pelos guardas da Rainha Vermelha junto com a espada Forpal. O Valete aparece e fala que é melhor ele entregar a espada e tal, só que acontece, o Capturandan, ele tá grato pela Alice ter feito, né? Na verdade, acho que nunca ninguém fez nenhum tipo de bondade por ele, então ele sai e acaba defendendo a Alice. Ela sobe no Capturandan e ruma pra corte da Rainha Branca. Chegando lá, gente, a corte da Rainha Branca é a coisa mais linda, eu amo. Eles chamam de marmorial, né? Tudo de mármore. E aí, enquanto a corte da Rainha Vermelha tem a coisa das cartas de baralho, a corte da Rainha Branca tem o babado do xadrez, né, que são dois jogos distintos, mas que conversam entre si, muito antigos também, né? E é muito bonito, porque tudo faz alusão ao mármore e ao xadrez, peças pretas, peças brancas, é muito bonito. O designer gráfico, direção de arte desse filme é espetacular, e a Rainha Branca é muito boa, eu gosto da Anne Hathaway de Rainha Branca, sabe? A roupagem que ela deu, meio sonhador, enquanto a Helena Bonham Carter é muito explosiva, histérica, eu gosto desse contraste das duas. A Rainha Branca coloca a espada Forpal ali na armadura do campeão da corte da Rainha Branca e leva a Alice pra cozinha pra poder fazer uma poção pra deixar a Alice do tamanho normal. Enquanto isso, lá na corte da Rainha Vermelha, eles descobrem o envolvimento do chapeleiro com a Alice, porque ele defendeu a Alice antes dela conseguir sair e tal, e decidem que vão decapitar ele, né, vão cortar o pescoço dele e da Dormidonga. Só que aí o que acontece? Enquanto ele tá lá na prisão, o Gato Sorridente aparece e começa a falar pra ele se ele daria o chapéu dele depois que ele morresse pro gato, porque ele fala, eu sempre gostei desse chapéu, eu sempre quis usar esse chapéu. Eu sempre admirei esse chapéu. E aí fica uma conversa meio esquisita, porque o chapeleiro meio que quer xingar o gato e tal. E o gato, ele não dá a mínima pro que o chapeleiro tá falando. Ele só fica falando bem assim, eu adoraria usar esse chapéu. Eu só usaria esse chapéu em ocasiões muito especiais. Fica subentendido que tem alguma coisa ali. E de fato, quando o chapeleiro é levado pra ter, né, o pescoço decapitado, a gente percebe que na verdade ali não é o chapeleiro, é o gato. E aí quando o Carrasco desce a foice, o chapéu sai flutuando, flutua, até que, pumba, o gato aparece. E o chapeleiro maluco tá atrás da Rainha Vermelha. Ele acaba desmascarando todo mundo ali da corte dela, os bajuladores dela, mostrando que nenhum deles tem deformidade nenhuma, né, que eles mostram que tem deformidades porque aí eles acabam sendo gostados pela rainha. Então a mulher não tem o narizão, nem o homem tem a papada, nem o outro tem a barriga, né? Enfim. A Rainha Vermelha fica histérica com aquilo e manda que cortem a cabeça de todos eles. E é aí que o chapeleiro faz um discurso e fala, oprimidos e com medo da tirania da Rainha Vermelha. Chega disso, juntem-se a mim, juntem-se a nós e vamos combater a tirania dela. Ele acaba usando aquele momento de histeria dela pra colocar o próprio povo da corte dela contra a gatinha, mostrando que na verdade ninguém ali vive bem, que todo mundo vive morrendo de medo dela. E a galera demonstra que sim, que tá com o chapeleiro. Bom, o chapeleiro e a galera ali foge, enquanto a Rainha Vermelha decide que ok, então já que é assim, pega o Jaguadarte e vamos atacar o reino da Rainha Branca e acabar com qualquer possibilidade de ela perder o seu próprio reinado. Bom, já é noite lá no reino da Rainha Branca e a grande questão é se a Alice vai ou não aceitar de fato ser o campeão da corte da Rainha Branca
Branca. E a Rainha Branca fala que sem pressão, que assim, é isso, que ela tem que fazer se estiver dentro do coração dela, porque o oráculo mostra a pessoa ali por livre e espontânea vontade, tipo, se ela estava no oráculo é porque ela decidiu que ela ia, e se ela no final das contas decidir que não vai, então o oráculo vai ter que se explicar, meio que o oráculo vai se explicar. No fim das contas, o oráculo tá certo. E aí naquela noite ela vê o chapeleiro, o coelho branco, o gato, todo mundo vindo, né, pra corte da Rainha Branca, é super bonitinho. No dia seguinte é o dia do Glorian Day, finalmente chegou o Glorian Day. E a Rainha Branca pede que o campeão da corte se apresente naquele momento. E aí os Tweedles dizem que eles vão lutar, em seguida o chapeleiro fala que vai lutar, em seguida a Dormindonga fala que vai lutar, né, todos eles se apresentam dizendo, eu posso ser o campeão da corte da Rainha Branca, eu não tenho medo, eu vou lutar. E aí eles abrem o oráculo, ela pede que abra o oráculo de novo pra ver o que tá aparecendo dessa vez, e continua aparecendo a Alice. Não tem jeito, tem que ser a Alice. E aí naquele desespero, a Alice vendo aquela situação, ela sai correndo novamente e acaba encontrando o Absolem e pede que o Absolem ajude ela. Só que o Absolem, ele tá fazendo aquele casulo que as lagartas fazem pra metamorfose, sabe? E aí ele tá falando assim, mas eu não posso te ajudar porque nem você sabe quem você é. E aí ela responde, eu sei quem eu sou sim, eu sou Alice Kingsley. E aí ela começa a dizer quem é ela. Acaba que no final a lagarta fala, agora sim. E aí ele cumprimenta ela de novo, como se tivesse acabado de encontrar com ela. E nesse revival, nessa recuperação de personalidade, a Alice se lembra do mundo subterrâneo completamente dessa vez, né? Era algo que a mente dela tinha apagado, tinha tentado esquecer, porque ela via mais como um filme de terror, né? Como um pesadelo. Quando ela recupera quem ela é, aí o gato explica pra ela que quem vai matar o Jaguadart não é ela, é a espada Forpal. Ela vai apenas empunhar a espada. E aí quando isso fica claro pra ela, aí ela decide, ok, então agora mais do que nunca serei o campeão da corte da Rainha Branca. E a gente pensa, né? Por que essas coisas não foram explicadas antes pra ela? E não tem como, né? É a jornada do herói, meio que é a Dorothy do Mágico de Oz, né? Que quando chega no final, a Glinda fala pra ela que ela sempre teve o poder de voltar pra casa, que ela já tava com os sapatos de rubi, que é só ela bater eles 3 vezes e desejar ir pra casa, que ela vai, né? Então a Alice era só ter falado, Alice, não é você que vai matar, é a espada Forpal. Ela é que é a grande inimiga do Jaguadart. Que pronto, já ia aliviar, talvez a menina já aceitasse. Só que não é dessa forma. Ela tem que aceitar dentro desse conceito dela entender a importância dela ser a Alice, a campeã da Rainha Branca, entende? A campeã da corte da Rainha Branca. Eles chegam todos no campo de batalha, de um lado a Rainha Vermelha, do outro a corte da Rainha Branca, e tipo, é uma cena muito louca porque é pós-apocalíptico. O campo de batalha em si parece um tabuleiro de xadrez. E quando a Rainha Vermelha chama o Jaguadart, tem uma curiosidade aqui, que o Jaguadart, ele se apresenta de um jeito meio doido, né? Ele tava meio que fundido assim no chão, e ele vai se quebrando e se rompendo e abrindo a asa e surgindo. E essa maneira que o Jaguadart surge aqui, nesse filme, é uma referência e uma homenagem ao Chernabog, que é aquele vilãozão do filme Fantasia da Disney. Lembra daquele bichão que parece um demonião que fica em cima de uma montanha assim? Pois é, a maneira que aquele bicho é apresentado e a maneira que ele surge é exatamente como o Jaguadart aparece aqui. Muito legal, né? Bom, a batalha começa entre a Alice e o Jaguadart. É muito engraçado porque o Jaguadart fala com a Alice como se eles já tivessem se encontrado. E aí quando a Alice responde, ele menospreza ela e fala que não está falando com ela, que está falando com a espada Forpal. Nunca nos vimos antes. Não falo com você, portador insignificante. Deixando mais claro ainda que de fato o lance é entre a espada Forpal e o Jaguadart. A Alice só tá de fato empunhando a espada. E enquanto a luta tá acontecendo, tem um momento em que o chapeleiro ele acaba espetando o rabo do Jaguadart e interferindo na batalha dos campeões. Com isso, a Rainha Vermelha fica louca e manda que a corte dela ataque a corte da Rainha Branca total, assim, tipo os guardas dela e tal, porque o chapeleiro interferiu. Com isso, é todo mundo lutando contra todo mundo. O lance começa a ficar tenso, a Alice corre pra um monumento, assim, né, umas escadas, ela começa a subir essas escadas pra meio que ficar de frente pro Jaguadart. Essa cena em si também faz alusão a um outro clássico da Disney. Eu não vi em nenhum lugar, mas me lembra muito o momento do Príncipe Philip contra a Malévola, né? Enquanto a Malévola é um dragãozão gigante, o Príncipe Philip é pequenininho, e eles estão ali naquela luta e me faz alusão a Alice, principalmente quando o Jaguadart abre as asas em cima desse lugar e a Alice tá pequenininha ali lutando com ele. Bom, por fim, tem um momento que a Alice sobe no pescoço dele, ele arremessa a Alice pro alto e na queda, a Alice, pá, desce a espada Forpal no pescoço do Jaguadart, matando ele.
instantaneamente. A Rainha Vermelha fica desesperada e aí ela grita pros guardas dela irem atrás da Alice, irem matar a Alice. E os guardas começam a soltar as armas, né, as cartas ali de baralho. Começam a soltar as cartas falando que não servem mais a ela, porque quando o campeão dela morreu, né, agora que o campeão dela morreu, ela não é mais a soberana, né, a rainha soberana do mundo subterrâneo. E aí a coroa sai da cabeça dela, sendo levada pelo gato de Cheshire, lá, pelo gato sorridente. E aí, enquanto a coroa na cabeça da Rainha Vermelha de ouro se transforma numa coroa de mármore e encaixa na cabeça da Rainha Branca. Bom, a Rainha Branca decide que ela não vai matar, né, a Rainha Vermelha e tal, apesar de tudo elas são irmãs. E ela fala que vai banir ela pra uma área remota e abandonada do mundo subterrâneo junto com o Valete. E por fim a Rainha Branca pega um pouco de sangue do Jaguadart, porque é a única poção capaz de levar uma pessoa do mundo superior pra casa de novo. É uma das únicas maneiras, na verdade. E entrega pra Alice e fala: você pode ficar aqui, morar com a gente, ou você pode voltar, né, pra superfície e viver sua vida. A escolha é sua. É claro que o chapeleiro insiste que ela fique, né, fala que seria muito legal se ela ficasse, mas ela fala que a vida dela não é ali, de fato. É na superfície. E que ela vai sentir muita falta deles, vai sentir muita saudade, mas que nunca vai esquecer de nenhum deles. Bom, ela bebe a poção e aí tem um efeito muito louco onde a gente começa a ver meio que a luz no fim do túnel e quando se abre, na verdade, é a saída da toca. E lá vem a Alice pra fora da toca do coelho. E aí quando ela volta, ela tá toda suja, ela volta pro coreto, tá todo mundo parado ali e tipo, se passou pouquíssimo tempo desde que ela saiu. Só que aí ela volta decidida, né? Ela volta sabendo o que é que ela tem que fazer, porque ela se reencontrou. E aí tem uma alusão muito interessante quando a gente pega o começo do filme, que é quando o coelho mostra pra ela o relógio e fala que ela tá ficando sem tempo, e ela fala que precisa pensar naquilo, que quando ela sai do coreto e ela vive todas essas aventuras no mundo subterrâneo, na verdade, tudo isso pode ter sido fruto da imaginação dela, ainda assim. Foi a maneira que a mente dela encontrou de se conectar à verdadeira Alice, aquela garotinha que ela foi com os anos tentando esquecer, mas que resquícios dessa garotinha sempre existiram nela, né? Porque ela não gosta de colocar corset, ela não põe as meias, né? Ela é meio transgressora ali daquele momento da era vitoriana. E ao recuperar quem ela é, depois de passar por tudo isso, recuperar a verdadeira Alice dentro dela, ela volta decidida, fala que não vai se casar com o Haymitch, que ele não é o homem ideal pra ela, acaba dando uns conselhos pra alguns familiares nesse meio. E o pai do Haymitch, ele era sócio do pai da Alice. E a Alice tá com várias ideias a respeito de expandir as rotas comerciais, né, da Inglaterra naquele momento e fala que quer conversar com ele a respeito disso. Ele fala que já viu aquele olhar em algum lugar e fala que topa sim conversar com ela. Por quê? Porque ela é muito parecida com o pai dela. E o pai do Haymitch percebe isso, né? Ele fala, pô, essa menina, ela pode fazer muitas coisas. Mesmo sendo mulher na era vitoriana, se a gente permitir, talvez ela consiga realmente fazer muitas coisas pelo comércio. E acaba que ele contrata ela como aprendiz e dá um barco pra ela, onde ela escreve Wonder, né, Maravilha, que é o barco Maravilha, falando que ela vai poder ir para as rotas comerciais que ela quer expandir aí, que ela fala que ela quer ir até a China e tal. E teve algumas questões sobre isso, tá, gente? Vou comentar mais pra frente. E enquanto ela tá nesse barco, toda feliz, toda decidida, porque agora sim ela vai ter a vida que ela sempre quis, de aventura, de descoberta, etc. Ela vê o Absolem, né? Ela fala, oi Absolem, que é uma borboleta azul que pousa no ombro dela e passa. E a gente fica, ai meu Deus, e aí? E aí? Tudo que ela viveu foi real ou não foi? Pra mim, eu fiquei em dúvida. Eu acho que não foi real. Eu acho que foi coisa da cabeça dela, né? Até no segundo filme, né, Alice através do espelho, tem um momentinho que mostra ela num hospital psiquiátrico, assim, quando ela sai do espelho, ela volta pro mundo da superfície, ela tá no hospital psiquiátrico, meio sendo tratada como louca, e ela foge desse hospital e consegue voltar pro mundo subterrâneo. Então fica essa indagação, né, de se a Alice, ela é pirada da cabeça, sabe? Se realmente tudo isso é fruto da imaginação dela. Mas o Absolem aparece, ela fala, olá Absolem, ele voa, e desse jeito termina Alice no País das Maravilhas, de 2010. Alice no País das Maravilhas foi um grande sucesso. Foi a segunda maior bilheteria de 2010, perdendo apenas para Toy Story 3. Tá, meus amigos, perdeu pro maioral da franquia Toy Story. Bom, tem quem goste do 1, né, tem quem goste mais do 2. O 3 me faz chorar demais. Inclusive, vou trazer a saga Toy Story aqui no canal, hein? Vou trazer os filmes porque, nossa, que delícia que é Toy Story. No entanto, o filme, por mais que tenha sido a segunda maior bilheteria do ano de 2010, ainda assim ele fez mais de $1 bilhão. Vocês estão passados?
é muito dinheiro. Bom, no entanto, a recepção da crítica foi meio babadeira, os críticos ficaram meio assim, elogiaram os visuais, a direção do Tim Burton, muito boa, mas eles meio que pegaram no roteiro, eles falaram que o roteiro, ele fica muito confuso do terceiro ato pra frente, ele não é tão bem estabelecido, algumas coisas ficam perdidas, confusas, de fato, e aí acaba que tem 51% de aceitação no Rotten. E essa é uma pontuação um pouco, né? Opa! Bom, mas ainda assim o público ama. No entanto, o filme ainda venceu 2 Oscars, tá? Melhor direção de arte e melhor figurino. Trouxe a estatueta pra casa. Ainda venceu categoria no BAFTA, no Critics' Choice Awards. E foi indicado em um monte de categoria no Globo de Ouro e até no Grammy. E de um modo geral se destacou e ganhou um selo como um marco visual no cinema. E de fato, Alice no País das Maravilhas é um acontecimento. E aí, assim, a crítica que rolou do filme a respeito da Alice falar sobre abrir as rotas comerciais naquele finalzinho, né, que deixa o sócio do pai dela vislumbrado, falando, nossa, pode ser que dê certo. E ela fala, né, de ir pra China porque a cultura é muito rica, porque tem muitas coisas e tal. Gerou incômodo, porque nessa época da Era Vitoriana, houve, de fato, uma exploração da Grã-Bretanha na China. Basicamente, tá? Tiveram tratados desiguais, e a China foi muito prejudicada. E acabou se estabelecendo um longo período de exploração econômica e política lá do país pelas potências ocidentais. Então, meio que pegou meio mal nesse momento a Alice falar sobre abrir rotas comerciais e explorar a China, sabe? Ficou meio ó. De qualquer forma, eu quero saber de vocês. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostam de Alice no País das Maravilhas de 2010? Gostam do filme? Não esquece o like, deixa um comentário, fala pra mim o que foi que vocês acharam. Eu espero de coração que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.